Este é mais um vídeo da série onde eu conto a minha trajetória olímpica, de como eu saí praticamente do nada para me tornar um medalhista olímpico e um campeão mundial de matemática. Tem uns outros vídeos aí, eu vou deixar no card aí para vocês verem, beleza? Se vocês quiserem assistir a playlist aí, eu recomendo bastante. No vídeo passado eu contei como é que foi o meu plano de estudos, assim, para poder me preparar para a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, do ano de 2005, né? Principalmente para poder me vingar da prova de 2004, que eu tinha ido terrivelmente mal e assim poder cumprir a promessa que eu fiz junto ao meu irmão. E qual foi o resultado do meu treinamento? Muita gente pode pegar e falar assim: ah, o senhor conseguiu um monte de medalha, um monte de premiação, foi campeão, não sei o que e tudo mais. Mas a verdade, amigo internauta, é que os resultados, eles foram muito, mas muito mais do que isso. Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, um matemático por diversão, e você já sabe qual é que é o esquema aqui dessa série, né? Sem edição, papo aqui só massa, né? De coração aberto, até porque eu tô falando mais da pessoa Davi Lopes, né? Deixando o matemático por diversão, o personagem aí um pouquinho de lado, certo? E lembrando que essa série, né, vai ser feita em partes, até porque tem muita coisa para contar, né? Muita história para relatar, muita reflexão para se fazer, né? E eu decidi justamente fazer essa série assim, dessa forma, né, pra servir aí como motivação, né, pra você que tá correndo atrás de um sonho, né, seja ele ser medalhista internacional, ou passar no ITA, até mesmo passar no vestibular do Enem, né. Essa série foi feita exclusivamente pensando em você. E continuando aqui a minha história, né, lá pra setembro, outubro de 2004, eu comecei a estudar pesado aqui pra Olimpíada de Matemática, né, passei a me dedicar mais aos estudos, né, e eu tava empolgado para começar o ano letivo de 2005, né. Ainda que os professores fossem os mesmos, os colegas fossem os mesmos, a escola fosse a mesma, né? Cara, mas eu tava empolgado porque alguma coisa dentro de mim já dizia que eu já não era mais o mesmo. E o primeiro resultado do meu treinamento, amigo internauta, foi justamente visto dentro da sala de aula, né? Porque antigamente o que eu fazia, né? Eu vi o professor ali dando a matéria, aí eu chegava em casa, assim, e, sei lá, fazia as minhas coisas, jogava videogame e tudo mais. E o que aconteceu? Eu pegava no livro basicamente uma semana antes da prova, né? Só pra estudar pra véspera, tá ligado? Assim, tirar uma boa nota, enfim. E agora com essa mentalidade de querer entender o porquê das coisas, né? Isso mudou bastante, sabe? Mudou bastante porque quando eu assisti lá na sala de aula o professor falando e tudo mais, eu sempre ficava perguntando: professor, por que isso? Por que ele pensou aquilo? Como é que ele fez para poder chegar nesse resultado, né? E quando o professor explicava assim, eu finalmente: ah, agora eu entendi, cara, né? Então era isso, assim, batia aquele estalo, né? Meu irmão, isso era uma alegria tão grande pra mim, tá entendendo? Eu ficava tão empolgado porque era como se eu ficasse mais sábio, tá entendendo? Era como se aquela matéria, né, aquele assunto que ele tava dando, eu jamais fosse esquecer aquilo ali, né? E muitos desses assuntos, de fato, eu ainda não esqueci, né? E é impressionante como essa coisa, né, de você perguntar o porquê das coisas, tentar saber os motivos, isso realmente te traz mais sabedoria, né? E esse foi o primeiro resultado do meu treinamento, amigo internauta. Eu aprendi a fazer as perguntas certas, né? E fazendo as perguntas certas, você acaba obtendo as respostas certas e com isso você ganha sabedoria, né? E não vai achando que a pergunta certa é coisa do tipo: ah, professor, o que é que vai cair na prova? Essa matéria aqui cai no Enem, cai muito, cai pouco. A pergunta certa, amigo internauta, é você se perguntar: por que isso acontece? Por que foi desse jeito? Como é que ele chegou nesse resultado? Aí, fazendo esse tipo de pergunta, você tem sabedoria de verdade, né? E não é à toa que as minhas notas no colégio passaram a aumentar muito depois que eu tomei essa atitude, né? Mesmo eu estudando menos para a escola, né? Até porque eu estava cada vez mais mergulhado nos estudos para a Olimpíada de Matemática. E falando nesse mergulho dos estudos, né? Outro resultado do meu treinamento foi justamente a forma como eu me relacionava com meus colegas, né? Antigamente eu ficava ali no intervalo, todo intervalo ali tinha a rodinha ali dos meninos, né? Aí a gente ficava, sei lá, conversando sobre Naruto, sobre a menina gata que ficava passando, qualquer essas besteiras, tá entendendo? De adolescente. E com o passar do tempo, né, em 2005 eu meio que fui me afastando assim, né, dessas rodinhas assim na hora do intervalo, né? Ao invés disso eu preferia ficar dentro da sala de aula, pensando no problema, na questão, ou então eu preferia ficar na biblioteca, sei lá, estudando ali um livro, pegando um livro emprestado lá e lendo ali os teoremas, tentando entender a demonstração e tal. E assim, não entenda mal, tá, amigo internauta? Não é que eu não gostava do pessoal, né? Até o pessoal é muito gente boa, assim, tenho contato até com alguns deles hoje, né?
Só que o ponto era o seguinte, eu finalmente estava sentindo que a minha vida, ela estava começando a ter um sentido, sabe? Uma vocação, cara. Eu finalmente estava sentindo esse chamado, estava começando a me apaixonar mesmo e estava mergulhando cada vez mais, né, nos estudos aí da Olimpíada de Matemática, né? E assim, era justamente por esse sentimento que eu não via mais tanta graça em ficar ali conversando com o pessoal, falando besteira e tudo mais. Eu até falava de vez em quando ali, tipo, tava meio cansado, queria desopilar um pouco, tá entendendo? Eu ia lá no intervalo, conversar com a galera, mas esses momentos eram cada vez menos frequentes, porque agora eu tava pensando num sonho, né? Eu tinha um sonho muito forte de ser premiado na UBM, de estudar, quem sabe, aí numa turma ITA, do Farias Brito, assim, seguir os passos do meu irmão, né? Justamente nessa trilha, assim, de estudo, sabe? E esse foi o segundo resultado do meu treinamento no internato. Eu finalmente tinha descoberto uma vocação para seguir e eu já estava pronto, assim, para poder renunciar a coisinhas como festa de aniversário, paquerinha, horas e horas jogando videogame, assistindo anime, essas coisinhas, sabe? Porque mesmo essas coisas sendo prazerosas, assim, pessoas se sentindo assim, feliz fazer tudo isso, mas elas não trazem um sentido na vida, né? E a Olimpíada de Matemática, ela trouxe sim. E esse mergulho na matemática, ele não serviu apenas para poder melhorar minha inteligência ou para poder conseguir renunciar às tentações da adolescência, né? Ele serviu também para poder me dar força nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Cara, não vou entrar em muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas basicamente foi o seguinte. A gente tinha um primo, né, chamado Gustavo, que ele tinha apenas 5 anos, cara, e o bichinho acabou falecendo em abril de 2005, sabe? E assim, isso abalou muito, cara, a nossa família, tá entendendo? Tipo, me empurrou bastante, assim, numa forte depressão, sabe? E, poxa, eu já não sentia mais motivação, assim, pra ir pra escola, pra estudar, tá entendendo? Assim, mesmo o videogame, assim, que era minha válvula de escape até então, já não servia mais, assim, até porque eu fiquei sabendo da morte dele enquanto eu tava jogando videogame, sabe? E, sei lá, quando eu pegava videogame, assim, me dava vontade de chorar, de ficar meio... Enfim, eu ficava bem depressivo mesmo, sabe? Quando eu pegava videogame, quando eu parava pra pensar, foi um momento muito difícil, sabe? Só que um dia eu parei pra pensar, né? Pô, Gustavinho, velho, morreu com 5 anos. Tipo, ele mal teve a chance de realizar um sonho, tá entendendo? E assim, eu tô aqui triste, chorando, só que eu tô saudável, eu tô bem fisicamente, né? Então, o que eu tenho que fazer, cara? Eu não posso desperdiçar essa chance que eu tô tendo, tá entendendo? Não posso desperdiçar a vida que Deus me deu, porque Ele pode tomar de mim a qualquer momento, tá entendendo? E foi aí nesse dia que eu parei e pensei, rapaz, eu tô perdendo tempo aqui, sabe? Eu tô perdendo tempo, pensando na minha tristeza e tudo mais. Eu vou me dedicar profundamente à minha vocação, vou mergulhar de cabeça e eu vou me dedicar a essa causa nobre cada minuto da minha vida. Eu vou aproveitar ao máximo porque eu não sei quanto tempo eu vou viver e eu tenho que aproveitar cada minuto que Deus me deu. E aí pronto, né? Depois dessa reflexão eu mergulhei de cabeça, cara, no estudo da matemática, assim. Ela se tornou a minha nova válvula de escape, sabe? E eu estudava insanamente, eu sempre ficava pensando, meu irmão, a vida é uma graça que Deus nos deu, a gente tem que aproveitar cada instante, porque ela pode ser tirada de você a qualquer momento. Então, eu aproveitava cada minuto ali, nem que seja num sofá ali, deitado de mau jeito, mas eu ficava pensando em problema, tá entendendo? E mesmo faltando menos de um mês para acordar o BM, eu aproveitei ao máximo, cara, ao máximo mesmo esse período assim, para poder estudar e me preparar para a prova, sabe? E esse foi o terceiro resultado do meu treinamento, amigo internauta. Embora isso aí tenha sido mais uma lição que a vida tem ensinado, eu acredito que a descoberta da matemática como vocação me fez abrir os olhos para o fato de que a gente não tem tempo a perder, cara. Que a vida é curta, tá entendendo? A gente tem que aproveitá-la da melhor forma possível. E a melhor forma não é curtindo a vida adoidado, fazendo um monte de loucura, não. A melhor forma de aproveitar a vida é você desenvolver as suas virtudes, sabe? E nesse sentido, ver a matemática como vocação me ajudou muito a aprender essa lição. E o quarto e último resultado, eu aposto que vocês já conhecem, né? Que é medalha, premiação, né? Os títulos e tudo mais. Tanto é aqui, ó, que eu tenho até um potezinho aqui, tá entendendo? Com mais de 60 medalhas, cara, tá? Um monte de medalhas aqui, tá certo? Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre todas elas agora não, certo? Eu vou começar a falar de algumas premiações menores, assim, que algumas pessoas podem julgar, pô, isso aqui é pouquinho e tal, mas... porque eu comecei do pouco mesmo, tá entendendo? Eu não cheguei assim e conquistei tudo, não. Foi
um passo de cada vez, né, galgando uma vitóriazinha, depois outra vitória um pouquinho maior, tá entendendo? E é justamente sobre essas pequenas vitórias que eu vou falar agora. E a primeira premiação que eu consegui em 2005, amigo internauta, foi justamente a Olimpíada Interna do Maristé, né? Consegui o primeiro lugar, tá certo? E talvez você fique olhando assim, pô, mas a Olimpíada de Interna e tal, nem é uma Olimpíada, digamos assim, a nível regional ou nacional, mas isso conta muito para a motivação do estudante, né? E essa Olimpíada em particular, ela teve um gosto bem especial, porque em 2005 os professores decidiram que a prova da interna seria a primeira fase da UPM, né? E aí eu já fiquei um pouco apreensivo, né? Porque, pô, em 2004 eu tinha ido muito mal, não sabia ainda como é que eu ia ser em 2005, assim, eu tava confiante, né? Porque eu tava estudando bastante, mas tinha aquela pontinha, né? De insegurança, né? Então, isso pra mim, né? Ganhar esse primeiro lugar foi um motivo, assim, de muita alegria, cara. Muita alegria mesmo, porque era um sinal de que eu tava começando a superar os meus medos, entende? E tanto é que eu me lembro que no dia da prova, assim, né, ao contrário de 2004, que eu peguei aquela prova, fiquei em pânico, tive um troço, né, eu peguei a prova com segurança, tá entendendo? Eu via uma questão, pensava, resolvia, aí via outra questão, pensava e resolvia, aí sei lá, via uma terceira questão, não conseguia, pulava e ia pra próxima, tá entendendo? Aí depois que eu percorria todas as questões, eu voltava para aquelas questões que eu achava que eu poderia resolver e tentava fazer e tudo mais. E assim, amigo internauta, quando terminou a prova, né, eu já meio que sabia, cara, eu já sabia que ia dar bom, tá entendendo? Que eu finalmente ia ser campeão, e não porque eu era um cara genial, mas porque eu tinha me dedicado muito, cara, eu tinha suado bastante, trabalhado, estudado, me dedicado, tá entendendo? Então eu sentia que eu merecia aquilo ali, né? Eu sentia de verdade isso. E foi o que acabou acontecendo, né? Eu acabei fazendo 18 pontos de 25 na primeira fase de 2005, né? E se você for comparar com a primeira fase de 2004, na qual eu fiz apenas 5 pontos, cara, você vê que é uma evolução de mais de 3 vezes, cara, é algo colossal, tá entendendo? E quando o pessoal viu essa evolução colossal, o pessoal ficou impressionado. Pô, o Davi conseguiu fazer tantos pontos assim, pô, o cara mandou muito bem e tal. E eu acabei ganhando o primeiro lugar, né? O celular, ele não tá mais aqui, né? O bichinho já papocou, mas a medalha de ouro já tá aqui, né? Então vocês estão vendo aqui a belezinha, né? E essa medalha de ouro, amigo internauta, ela é especial pra mim, né? Porque mesmo sendo de uma Olimpíada Interna, mas no dia da premiação, sabe? Quando chamaram meu nome, disseram que eu fui o primeiro lugar da Olimpíada, e aí o pessoal começou a aplaudir, eu comecei a assinar pro pessoal, comecei a gritar, pular, comemorar, tá entendendo? E assim, isso foi especial porque essa vibração, né? Esse acenamento, assim, foi a forma que eu acabei mostrando pro pessoal que me chamou de macaco no ano passado, mas que nesse ano eu consegui ficar acima deles, né? De dizer aquilo que estava entalado na minha garganta já fazia um ano, cara. Olha aqui, eu venci, cara. Vocês estão vendo aqui essa medalha? Eu venci, né? Então, isso diz muito pra mim, sabe? E foi nesse dia assim que eu aprendi que, poxa, você não deve cair na pilha de provocação, né? De pessoas assim te humilhando e tudo mais. Você deve responder com resultado, sabe? Você deve responder sendo melhor do que eles, assim. Então, esse dia foi muito especial pra mim, cara. Esse dia que eu ganhei essa medalha, assim, isso lavou minha alma mesmo, sabe? Aí pronto, né? Finalmente eu consegui superar meus limites, passei pra segunda fase, né? E já bateu aquela insegurança. Pô, na segunda fase começa a ter questão aberta, cara. Como é que eu vou fazer? Só que eu já tinha treinado, né? Pô, cara, eu vou tentar fazer que nem as soluções da revista Eureka, sabe? Vou tentar copiar aquele jeitão, expor meus argumentos e espero que dê certo, assim, né? E na prova da segunda fase, eu acabei não indo tão bem quanto a prova da primeira, né? Eu fiz 30 pontos de 60, ou seja, metade da prova, era uma prova mais difícil, logicamente. Só que quando juntou aí com meus 18 pontos da primeira fase, deu 48, né? E 48 era exatamente o corte de que eu precisava para poder chegar na prova da terceira fase, né? E a minha internauta, esse foi justamente o segundo resultado, né, em termos de conquista, sabe? Que foi justamente passar para a terceira e última fase da prova da UPM, né? E o meu irmão Daniel, ele também conseguiu passar, né, assim como eu. E cara, assim, a gente ficou muito feliz, sabe, por ter finalmente chegado na fase final, só que a gente ficou também muito apreensivo, cara, porque a gente sabia que a hora da verdade estava chegando, sabe? A gente sabia que a gente ia encarar a prova de matemática mais difícil do Brasil, né? E não só isso, a gente também ia enfrentar os melhores estudantes de matemática do Brasil. E a gente tinha que superar eles para poder ser premiado, sabe? E cara, a hora da verdade estava chegando, né? Esse sentimento assim realmente era bem visível, né? E não sei o meu irmão, cara, mas eu tava ficando bem nervoso, cara, bem
bem tenso, tá entendendo? Só que eu também tava muito empolgado, porque na prova da terceira fase, né, diferentemente das duas primeiras, né, que você faz no colégio e tal, essa prova da terceira fase, todo mundo de uma mesma cidade faz num lugar só, sabe? Então essa seria a oportunidade para eu poder conhecer quem eram, sei lá, aquelas pessoas assim que eu via na lista de premiado na UBM, conhecer o coordenador regional, enfim, conhecer essa galera que eu só via um nome assim e ficava pensando, meu irmão, esses caras aqui são fera, bicho. Eu quero muito conhecer esses caras, tá entendendo? E assim, eu digo que, pô, passar pra terceira fase assim talvez não seja uma conquista assim em termos de resultado visível, mas pra mim foi uma conquista muito grande, né? Porque finalmente eu ia conhecer aqueles caras que eu só via de nome, tá entendendo? Eu tava muito empolgado pra isso, né? Pra finalmente conhecer as lendas, sabe, da matemática. E quem sabe fazer amizade com elas, né, também. Quem sabe fazer amizade aí. Mas cara, eu queria fazer feio, sabe? Eu queria passar vergonha assim diante de tanta cobra, tá entendendo? Um cara tão fera assim, se garante tanto. E meu irmão, comecei a estudar feito doido, bicho, com a prova da terceira fase, né? Comecei a pegar os problemas, tentar fazer e tudo mais. E eu segui essa rotina pesada de estudo até que o dia da terceira fase chegou. E aí você deve estar se perguntando, né? Ah, professor, como é que foi você chegar lá na prova da terceira fase pela primeira vez? Como é que foi conhecer a galera top, os alunos top, professor top? Como é que foi essa sensação? Isso aqui eu vou ter que deixar pro próximo vídeo, né? E assim, eu já sei que vocês já estão falando aí que, pô, tá que nem série da Netflix aqui, sempre parando na melhor parte, né? Mas, eu sei que já tá que nem novela mexicana, né? Mas eu decidi parar aqui justamente para poder falarmos da lição de hoje, sabe? Perceba que eu não falei muito das minhas premiações, das minhas medalhas. Eu acho que a única medalha que eu falei foi da Olimpíada Interna, né, do Maristé. Mas por quê? Porque os resultados, né, de um treinamento, de você se engajar assim na Olimpíada de Matemática, na minha opinião, os principais resultados não é medalha, não é premiação, não é título, mas sim o amadurecimento. A dedicação aos estudos me fez amadurecer muito, amigo internauta. Olha o tanto que eu amadureci de um ano para outro, né? Em 2004, eu era o típico adolescente que gostava de umas paquerinhas, de conversar com os amigos sobre anime, videogame, tá entendendo? E 2005, cara, eu já tava com um senso de vocação a seguir, tá entendendo? Eu já tava pronto ali para renunciar às tentações da adolescência, eu já tava sendo o cara mais inteligente, tirando nota melhor mesmo, estudando mesmo, porque eu tava estudando com mais qualidade, e sem contar que isso também me deu força para poder superar um dos momentos mais difíceis na minha vida, né? E na vida de qualquer pessoa, que é justamente quando você tem uma depressão, sabe? E amigo internauta, esses são os resultados mais importantes do meu treinamento, sabe? A evolução como pessoa, o amadurecimento, o fortalecimento da minha personalidade, entende? E muita gente pode olhar assim e achar que o resultado do treinamento é mais de 60 medalhas, né? Que tem aqui, sei lá, esses encaixe aqui cheio de diploma, né? Tem mais de 90 ao todo, tá ligado? Só que, cara, isso tudo aqui é secundário diante desse amadurecimento, diante desse crescimento pessoal, sabe? Eu acredito que esse é o maior tesouro que a Olimpíada pode nos dar, né? Justamente essa evolução, né? Superar justamente os seus limites, né? E olha que eu nem contei tudo, né? Ainda falta falar muita coisa de amizades que eu conquistei ao longo do tempo, oportunidades, tá entendendo? Então, isso aqui é só a pontinha, tá entendendo? Foi só o que eu consegui, mesmo sem ser premiado, tá entendendo? Por isso que eu incentivo as pessoas a continuarem na Olimpíada, continuar estudando, mesmo que as medalhas não venham, mas se elas continuarem desse jeito, né, elas vão crescer bastante como pessoa, né? Não é o ponto de chegada que vai te fazer alguém melhor, é justamente o trajeto, né? E é isso, amigo internauta. Se vocês assistiram até o fim esse vídeo, cara, muito obrigado aí pelo apoio, pelo like, pela inscrição, compartilhamento, né? Isso aí dá uma força enorme ao canal, né? E próxima semana eu conto um pouco mais aí sobre como é que foi essa experiência de ter feito a terceira fase, de conhecer o pessoal, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Um abraço!